Por que está dentro da Bíblia um livro de poemas amorosos que aparentemente não menciona Deus em nenhum momento? Cantares de Salomão é de uma poesia singular, fortemente marcada pelo estilo semita israelita, e ouso considerá-lo o livro mais mal compreendido da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Trata-se de uma obra de cerca de 3.000 anos, escrita em um hebraico muitas vezes difícil e que faz uso de muitas palavras únicas que não aparecem em mais nenhum outro lugar na Bíblia hebraica. Consequentemente, Cantares é um dos livros de interpretação um tanto complexificada, mas certamente um dos livros mais belos da Bíblia. É belo porque sua linguagem é poética, delicada, cheia de imagens da natureza, de jardins, vinhas, perfumes, montes, rebanhos, flores e frutos. É difícil porque o livro fala de amor, desejo, beleza, ausência, busca e encontro de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos acostumados quando pensamos no universo da vida religiosa. Alguns o leram como uma celebração do amor humano, outros como uma alegoria do amor de Deus por Israel ou de Cristo pela Igreja. Mas afinal, como devemos ler esse livro? Por que ele está na Bíblia? E o que ele pode ensinar à Igreja hoje? Para responder a essas perguntas, o primeiro passo ao abrirmos Cantares é deixar que esta obra sacra se apresente em seus próprios termos, antes de buscarmos nela sistemas doutrinários, códigos morais ou alegorias prontas. Precisamos perceber que estamos diante de uma forma literária muito particular dentro das Escrituras. Cantares não fala como a lei, não narra como os livros históricos, não denuncia como os profetas, nem argumenta como uma epístola. Ele canta. E justamente por cantar, exige de nós uma escuta diferente. Nele encontramos poesia e uma poesia amorosa. Uma poesia estruturada mediante diálogos, às vezes difíceis de definir, cheia de imagens, metáforas e expressões que nem sempre são fáceis de compreender. E isso levanta uma pergunta importante. Por que um livro como esse está na Bíblia? Essa é uma pergunta que os diversos intérpretes já fizeram. Afinal, Cantares quase não menciona temas que costumamos associar diretamente à religião. O nome de Deus não aparece de maneira clara e frequente no livro. Não há mandamentos, não há orações, não há louvor a Deus, não há templo, não há uma doutrina sendo ensinada, ainda que o que ele diz possa ser subsídio para se pensar a doutrina. A despeito destes apontamentos, Cantares está no cânon bíblico, preservado ao longo de 3.000 anos de tradição. Isso já nos ensina algo. A Bíblia não fala apenas daquilo que nós costumamos chamar de religioso, em sentido estrito. A Bíblia fala da vida diante de Deus, e a vida diante de Deus inclui o corpo, o amor, inclui beleza, desejo, afetividade, espera, fidelidade, alegria e também, por sinal, a linguagem poética. Esta é a importância de Cantares. Ele nos impede de reduzir a visão de vida religiosa a um imaginário puramente espiritualizado e além dos sentidos. Ele nos lembra que a criação de Deus é boa, que a experiência do amor humano é louvável, que beleza e ornamentação não são contrárias à fé e que a linguagem poética também pode ser veículo de inspiração divina, sabedoria e contemplação. Mas antes de avançarmos, precisamos reconhecer que Cantares foi interpretado de muitas maneiras ao longo da história. Na tradição judaica, o livro foi frequentemente lido como uma grande alegoria do amor entre Deus e Israel. Assim, a linguagem amorosa do livro seria uma forma poética de falar da aliança, da eleição, da fidelidade e do relacionamento entre Deus e Israel. Na tradição cristã, especialmente entre muitos pais da igreja e autores medievais, Cantares foi lido como uma alegoria do amor entre Cristo e a igreja, ou entre Cristo e a alma. Nessa leitura, o amado é Cristo e a amada representa a igreja ou a alma fiel que busca união com o Senhor. Autores como Orígenes e Bernardo de Claraval dedicaram atenção profunda a esse livro, vendo nele uma espécie de cântico espiritual sobre o amor divino. Muitos intérpretes modernos enfatizam, no entanto, que Cantares deve ser lido primeiramente como poesia de amor humano. Isto é, antes de procurar sentidos simbólicos ou espirituais, precisamos respeitar aquilo que o texto apresenta em seu nível mais imediato. Um conjunto de cânticos que celebram o amor entre um homem e uma mulher, usando a linguagem da poesia hebraica antiga. Então surge a pergunta: qual dessas leituras está correta? A resposta exige equilíbrio. Uma leitura responsável de Cantares precisa reconhecer, em primeiro lugar, que estamos diante de poesia amorosa e não devemos negar o sentido natural do texto. Cantares fala de amor humano, de desejo, beleza, relacionamento. Ao mesmo tempo, como esse livro está dentro do cânon bíblico, ele também pode e deve ser lido dentro do horizonte maior da teologia bíblica. Ou seja, não precisamos escolher entre uma leitura humana e uma leitura teológica, como se uma anulasse a outra.
O amor humano, quando visto à luz da criação de Deus, pode apontar para realidades maiores. A aliança, a fidelidade, o desejo de comunhão, a alegria do encontro e a dor da ausência são temas profundamente humanos, mas também profundamente teológicos. Por isso, uma boa leitura de Cantares deve evitar dois extremos. O primeiro é transformar tudo no livro em alegoria, como se nada ali realmente falasse do amor humano. Nesse caso, o texto perde sua concretude, sua beleza própria e sua ligação com a criação. O segundo extremo é ler Cantares apenas como poesia romântica, sensual e erótica, sem qualquer abertura para uma dimensão espiritual, canônica e teológica. Nesse caso, o livro é arrancado do conjunto das escrituras e perde sua profundidade enquanto texto sacro, preservado pela comunidade de fé. A proposta dessa série será caminhar entre esses extremos. Vamos ler Cantares como poesia, vamos respeitar seu sentido literário, seu contexto, suas imagens e sua linguagem. Mas também vamos considerar sua recepção na tradição judaica e cristã, sua relação com a teologia bíblica e sua importância para a vida da igreja. Outro ponto fundamental é que Cantares precisa ser lido com atenção à sua linguagem original. O livro foi escrito em hebraico e o hebraico de Cantares é altamente poético. Isso significa que cada palavra importa. As repetições importam, as imagens, os sons, os nomes dos lugares, as metáforas agrícolas, pastorais e corporais, todos estes são elementos importantes para a interpretação. Quando Cantares fala de vinhas, perfumes, cedros, romãs, gazelas, lírios, montes e jardins, não se trata de enfeites aleatórios. Essas imagens formam o mundo poético do livro. Elas criam uma atmosfera. Elas comunicam beleza, desejo, fertilidade, exclusividade, mistério e encanto. Veja um exemplo. Quando a amada diz que é morena e formosa, há ali uma tensão entre aparência, identidade, trabalho, exposição ao sol e autopercepção. Quando o amado compara a amada à imagem da natureza, não devemos ler isso como os padrões modernos de elogio romântico, mas dentro do universo poético do Antigo Oriente Próximo. Quando aparece em lugares como En-Gedi, Líbano, Carmelo, Saron, Gileade ou os montes de Beter, essas referências carregam cor, geografia, imaginação e simbolismo. Por isso, nessa série, não vamos apenas ler o texto em português. Vamos observar o hebraico para perceber nuances que às vezes se perdem na tradução. Também vamos considerar exemplos históricos da interpretação desta obra. Nenhum de nós é o primeiro leitor da Bíblia. Antes de nós, judeus, cristãos antigos, monges, reformadores, pregadores, poetas, teólogos e estudiosos leram Cantares. Eles fizeram perguntas ao texto. Às vezes acertaram, às vezes exageraram. Às vezes viram aspectos que nós, modernos, deixamos de perceber. Por isso, estudar a história da interpretação não significa substituir a escritura pela tradição. Significa ouvir como a comunidade da fé, ao longo dos séculos, recebeu, meditou e interpretou esse livro. Nesse sentido, a tradição é por demais instrutiva. Ela nos ajuda a perceber que Cantares sempre foi considerado um livro profundo, não apenas um poema de amor, mas um texto que mexe com o mistério da relação entre amor humano e amor divino, entre beleza criada e beleza espiritual, entre desejo e comunhão, entre corpo e alma, criação e redenção. Se você ainda se pergunta qual é a relevância de Cantares hoje, eu diria que Cantares é extremamente relevante, talvez mais do que imaginamos, porque vivemos em uma época confusa em relação ao amor. De um lado, a banalização do corpo, do desejo e dos relacionamentos. De outro, há certo senso religioso popular que trata o corpo e a afetividade amorosa com suspeita, medo ou silêncio. Cantares nos oferece outro caminho. Ele trata o amor com beleza, poesia e reverência. Ele não vulgariza o amor, mas também não o silencia. Não rebaixa o amor ao instinto, mas também não o transforma em uma temática além dos muros da religião. Cantares nos ensina que a linguagem do amor se serve de delicadeza e subliminalidade. Ensina que a beleza da criação pode participar da linguagem da fé. Ensina que o amor envolve busca, espera, desejo, admiração, exclusividade e alegria. Ensina também que nem tudo deve ser dito de maneira direta, seca e conceitual. Há verdades que a poesia comunica melhor do que a prosa. Para pregadores e professores da Bíblia, Cantares também é um grande desafio. Como pregar esse livro sem ter que fazer alegorizações forçadas? Como ensiná-lo sem constrangimento desnecessário? Como reconhecer sua dimensão amorosa sem vulgarizar o texto? Como valorizar sua percepção, ou melhor, sua recepção espiritual sem apagar seu sentido poético original? Essas são perguntas que vamos enfrentar ao longo da série. A minha proposta é que caminhemos pelo livro com atenção a 5 dimensões, especialmente. Primeiro, a dimensão literária. Cantares é poesia e precisa ser lido como tal.
Segundo, a dimensão histórica e cultural. O livro usa imagens do mundo antigo, da terra de Israel, da vida pastoril, agrícola e da realeza. Terceiro, a dimensão linguística. O hebraico nos ajudará a perceber detalhes importantes do texto. Quarto, a dimensão teológica. Cantares está dentro do cânon e deve ser lido à luz da criação, da aliança, da sabedoria e do contexto maior do próprio cânon bíblico. Quinto, a dimensão histórico-interpretativa. Vamos observar como os judeus e cristãos leram esse livro ao longo dos séculos. Com isso, espero que Cantares deixe de parecer um livro estranho, deslocado ou embaraçoso e passe a ser visto como aquilo que ele é, uma das expressões mais belas da sabedoria poética de Israel, um cântico sobre o amor, a beleza e o mistério da comunhão. Talvez seja por isso que o livro se chame Cântico dos Cânticos. Essa expressão indica excelência. Assim como o Santo dos Santos significa o lugar santíssimo, Cântico dos Cânticos pode ser entendido como o cântico por excelência, o mais sublime dos cânticos. Não é apenas mais uma canção, é uma canção elevada, preservada nas Escrituras, recebida pela comunidade da fé e interpretada ao longo dos séculos como um texto de grande profundidade. Neste vídeo, portanto, quero deixar essa ideia central. Cantares de Salomão está na Bíblia porque o amor, a beleza e o desejo humano também pertencem ao mundo criado por Deus e podem ser contemplados pelos religiosos. O livro nos convida a ler a vida com mais poesia, a tratar o amor com mais reverência, mas sem restrições fúteis, e a perceber que a Escritura fala ao ser humano inteiro, mente, coração, corpo, afetos, desejo e imaginação. E vamos caminhar verso por verso, tentando ouvir esse livro com atenção, respeito e sensibilidade. Que essa série nos ajude a redescobrir Cantares não como um livro estranho dentro da Bíblia, mas como uma joia poética da revelação bíblica capaz de iluminar nossa compreensão do amor humano, da beleza, da criação e, em última instância, do próprio Deus, que criou todas as coisas boas. Em minhas exposições, buscarei respeitar o sentido literal do texto, como poesia amorosa, mas sem ignorar sua recepção alegórica na tradição judaico e cristã. Cantares nos permite tratar de amor, beleza, desejo, corpo, aliança, senso de exclusividade, espera, ausência, encontro, criação, espiritualidade e linguagem poética. Trabalharemos contexto histórico, tradução, hebraico, estrutura poética, imagens culturais, história da interpretação, aplicação teológica e pastoral. Portanto, eu te convido a acompanhar essa série e que Deus nos abençoe.